que começou como uma simples negociação de mercado virou um ataque público, uma crise de narrativa e um choque cultural entre Inglaterra e Brasil. Um jornalista inglês chamou de vergonhosa a atitude de Lucas Paquetá, disse que o jogador estaria abandonando um clube à deriva e tratou o Flamengo quase como um refúgio indigno para alguém que atuava na Premier League. Mas o que ninguém lá fora está disposto a admitir é que essa história não começa agora, nem termina com uma assinatura de contrato. Ela é muito mais profunda, incômoda e reveladora do que a imprensa inglesa gostaria de aceitar. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque esse vídeo não é apenas sobre uma venda, é sobre como o futebol europeu escolhe vilões, destrói reputações e depois se surpreende quando o jogador decide ir embora. A possível volta de Lucas Paquetá ao Flamengo provocou uma reação quase histérica em parte da mídia britânica. Em colunas e programas esportivos, o tom não foi de análise, mas de julgamento. O argumento central é sempre o mesmo. O West Ham vive um momento crítico, luta contra o rebaixamento e não poderia perder seu principal jogador. O problema é que esse discurso convenientemente ignora tudo o que aconteceu nos bastidores nos últimos meses. O West Ham, hoje ameaçado na tabela da Premier League, transformou Paquetá em símbolo de esperança dentro de campo, mas jamais o tratou como prioridade fora dele. Quando surgiram as acusações envolvendo apostas, o clube adotou uma postura protocolar, fria, quase burocrática, colaborou com investigações, abriu dados, manteve silêncio público e deixou que o jogador enfrentasse sozinho o tribunal da opinião pública. Na Inglaterra, isso foi visto como normal. No Brasil, foi visto como abandono. A situação se agravou quando veículos de peso passaram a tratar suspeitas como fatos. O nome de Paquetá virou manchete negativa semana após semana. Cada atuação ruim era atribuída à investigação. Cada cartão, cada erro, cada gesto era analisado sob lente de suspeita. Não havia presunção de inocência, havia condenação antecipada. E quando finalmente veio a absolvição, o destaque foi tímido, quase envergonhado. É nesse contexto que surge a figura de Oliver Holt, colunista do Daily Mail, que resolveu vocalizar a indignação de parte da imprensa inglesa. Em seu texto, Holt descreve o desejo de Paquetá de sair como um retrato da decadência do West Ham, como se o jogador fosse responsável direto pelo caos esportivo do clube. Para ele, o meia estaria fugindo no momento mais difícil, deixando companheiros e torcida à deriva. Mas essa leitura ignora um detalhe essencial. Paquetá não rompeu com o clube quando surgiram as acusações. Ele não pediu para sair no auge da polêmica. Ele permaneceu, jogou, suportou vaias, críticas e desconfiança. O pedido de saída só ganha força depois que fica claro que sua relação com o futebol inglês estava irremediavelmente desgastada. A revolta inglesa também carrega um componente de arrogância histórica. Existe uma dificuldade real em aceitar que um jogador diga não à Premier League. Para muitos analistas, sair da Inglaterra para o Brasil é um retrocesso automático, quase um ato de ingratidão. O Flamengo, nesse discurso, é tratado como se fosse um prêmio de consolação e não um dos maiores clubes do continente, com estrutura, torcida e pressão comparáveis a qualquer gigante europeu. O que incomoda não é apenas a saída, é o simbolismo dela. Paquetá, formado no Flamengo, lapidado no futebol europeu, escolhe voltar para casa em vez de insistir em um ambiente onde já não se sente respeitado. Isso quebra uma lógica que a Premier League construiu durante décadas. E quando essa lógica é desafiada, a reação não é reflexão, é ataque. Por isso, a narrativa inglesa tenta simplificar tudo como falta de compromisso esportivo. Mas compromisso não é mão única. Um jogador que vê sua carreira ser colocada em risco por uma investigação mal conduzida, sem defesa pública proporcional, também tem o direito de repensar seus caminhos. E é exatamente aqui que essa história começa a ficar ainda mais pesada, porque antes de pensar em Flamengo, Paquetá esteve a um passo do maior salto da carreira, um acordo milionário, um clube dominante e um futuro completamente diferente. Tudo isso caiu por terra da noite para o dia. O que quase ninguém na Inglaterra gosta de lembrar é que essa ruptura entre Lucas Paquetá e o futebol inglês não começou com o Flamengo. Ela começou quando uma das maiores transferências da história recente da Premier League foi implodida por um vazamento irresponsável, uma suspeita mal conduzida e um efeito dominó que ninguém quis conter. Paquetá estava a um passo de se tornar jogador do Manchester City. Não era especulação, não era sondagem.
Era negociação avançada, com aval técnico, aprovação do treinador e valores alinhados. Pep Guardiola enxergava no brasileiro uma peça perfeita para seu sistema: inteligência tática, intensidade, chegada na área e capacidade de decidir jogos grandes. O City aceitara pagar o que o West Ham exigia, algo em torno de 100 milhões de libras esterlinas, um dos maiores valores já envolvidos na história do clube londrino. O acordo caminhava para ser fechado quando, de forma repentina, surgem na imprensa britânica informações sobre uma investigação envolvendo apostas esportivas. Não houve comunicado oficial prévio, não houve conclusão, houve manchete. E no futebol de alto nível, manchete negativa é sentença. O Manchester City, diante do risco jurídico e institucional, fez o movimento esperado, congelou a negociação. Em poucas horas, o que seria o auge da carreira de Paquetá virou incerteza absoluta. A transferência foi cancelada sem que o jogador tivesse sequer a chance de se defender publicamente. A suspeita, mesmo sem prova, foi suficiente para destruir o negócio. Esse episódio muda completamente o eixo da discussão, porque não se trata apenas de uma saída do West Ham em meio a uma crise esportiva. Trata-se de uma carreira que teve seu maior salto interrompido por um processo que, mais tarde, se provaria falho. Paquetá não perdeu apenas dinheiro, ele perdeu tempo, visibilidade, títulos em potencial e a chance de se consolidar entre os melhores do mundo em sua posição. Enquanto a investigação se arrastava, o jogador continuou entrando em campo, jogou sob pressão, sob desconfiança e sob julgamento constante. Cada partida era analisada como se fosse um interrogatório. Qualquer cartão amarelo virava suspeita. Qualquer falta cometida era debatida em mesas redondas como indício. A presunção de inocência nunca existiu de fato. Quando finalmente veio a absolvição, o estrago já estava feito. A Federação Inglesa, a Football Association, admitiu falhas no processo, mas não houve reparação real, não houve coletiva pedindo desculpas, não houve campanha de reconstrução de imagem. O nome de Paquetá ficou marcado por algo que oficialmente nunca existiu. É nesse ponto que a reação da imprensa inglesa começa a soar incoerente. Cobrar lealdade de um jogador que teve sua maior oportunidade profissional arrancada por uma investigação sem provas é, no mínimo, conveniente. O discurso ignora que a relação entre Paquetá e a Premier League foi quebrada ali, naquele momento em que o silêncio institucional falou mais alto do que qualquer defesa. A partir dali, a permanência no West Ham deixou de ser projeto e passou a ser resistência. O clube afundava na tabela, a pressão aumentava e o ambiente se tornava cada vez mais pesado. Para o torcedor inglês, Paquetá era esperança. Para Paquetá, a Inglaterra já não era mais um lugar seguro para reconstruir sua carreira. E isso explica por que a ideia de retorno ao Flamengo ganha força, não como fuga, mas como resposta. Resposta a um sistema que o expôs, o julgou e depois seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Resposta a um mercado que cobra fidelidade, mas nem sempre oferece proteção. O mais irônico é que muitos dos que hoje criticam a decisão de Paquetá seriam os primeiros a chamá-lo de fracassado, caso ele aceitasse seguir em um ambiente hostil e tivesse uma queda de rendimento. Não. No futebol moderno, o jogador é cobrado por decisões racionais, mas punido quando elas desafiam a narrativa dominante. E o Flamengo entra exatamente nesse ponto de ruptura, não como plano B, mas como espaço de reconstrução. Um clube que conhece o jogador desde a base, que entende sua personalidade e que oferece algo cada vez mais raro no futebol de elite: pertencimento. Mas ainda existe uma camada final dessa história, talvez a mais incômoda para os ingleses. Porque essa decisão não impacta apenas Paquetá e o West Ham. Ela manda um recado direto para outros jogadores brasileiros, para clubes europeus e para o próprio mercado internacional. O desfecho dessa história é exatamente o ponto que mais incomoda a imprensa inglesa, porque a volta de Lucas Paquetá ao Flamengo não fecha apenas um ciclo pessoal, ela abre um precedente perigoso para quem sempre se colocou como centro absoluto do futebol mundial. Quando Lucas Paquetá decide retornar ao Flamengo, ele envia uma mensagem clara:
A Premier League deixou de ser um destino incontestável. Pela primeira vez em muito tempo, um jogador brasileiro em plena maturidade técnica, com mercado e histórico recente na elite europeia, escolhe sair não por falta de propostas, mas por escolha própria. E isso muda tudo. O incômodo da mídia britânica não é apenas esportivo, é simbólico. Durante anos, construiu-se a ideia de que jogar na Premier League era o ápice absoluto, o lugar onde todos deveriam permanecer a qualquer custo. Quando alguém rompe com essa lógica, o sistema reage com críticas, ironia e tentativas de deslegitimação. Foi assim com Paquetá. O argumento de que ele estaria abandonando o West Ham ignora deliberadamente todo o contexto anterior, ignora a investigação mal conduzida, ignora o vazamento de informações, ignora a transferência frustrada para o Manchester City, ignora o silêncio institucional e ignora o desgaste psicológico de atuar sob suspeita constante. A narrativa é conveniente porque transfere a responsabilidade para o jogador e absolve o sistema, mas o futebol não funciona mais dessa forma. Jogadores hoje entendem o próprio valor, entendem seus limites e, principalmente, entendem quando um ambiente deixa de ser saudável. Paquetá não rompeu contratos, não criou conflitos públicos, não atacou clubes ou federações. Ele simplesmente decidiu sair quando percebeu que sua relação com o futebol inglês estava quebrada de maneira irreversível. O Flamengo aparece como o contraponto perfeito, um clube que não o vê como problema, mas como símbolo. Símbolo de retorno, de maturidade e de afirmação. No rubro-negro, Paquetá não precisa reconquistar respeito, ele já o tem. Não precisa provar inocência, porque nunca foi tratado como culpado. Não precisa se esconder, porque a torcida o acolhe como parte da própria identidade do clube. E é isso que assusta. Porque essa decisão abre espaço para que outros jogadores brasileiros façam a mesma pergunta. Vale a pena permanecer em um ambiente que oferece visibilidade, mas não oferece proteção. Vale a pena insistir em ligas que exaltam o espetáculo, mas falham quando o atleta se torna vulnerável. A reação descontrolada de parte da imprensa inglesa, como a de Oliver Holt, revela mais medo do que indignação. Medo de perder o monopólio simbólico. Medo de ver o futebol brasileiro deixar de ser apenas fornecedor de talentos e passar a ser também destino final. Medo de admitir que clubes como o Flamengo já operam em um patamar muito mais alto do que muitos europeus gostam de reconhecer. No fim das contas, a história não é sobre deserção, é sobre escolha. Não é sobre fuga, é sobre controle de carreira. Paquetá não volta menor. Volta maior, mais experiente e com uma mensagem clara. Sua trajetória não será definida por uma acusação vazia, nem por uma narrativa construída de fora para dentro. Enquanto a Inglaterra tenta explicar por que perdeu um jogador desse nível, o Flamengo celebra não apenas um reforço, mas uma afirmação de força institucional, e o futebol internacional observa, talvez pela primeira vez em muito tempo, que o fluxo não precisa ser de mão única. Esse é o verdadeiro motivo da revolta, e esse é o verdadeiro significado dessa volta.